Olá, bom dia, tudo bom? Em 1 Samuel conta a história do começo do reinado de Saul. Deus usa o profeta Samuel para conseguir um rei para o povo, porque o povo tinha clamado um rei. Queriam um rei, ser governado por um rei como as outras nações. E Samuel entristece e diz assim, conta para Deus, e Deus fala para ele, não se preocupe, eles não te rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Eles querem um rei eles vão ter. Daí Deus prepara Saul para ser o rei de Israel. Tem aquele encontro com Samuel, Samuel unge ele. Naquele tempo, Saul era tímido ainda, né? Ele era tímido, mas a Bíblia diz que ele era o mais bonito de Israel. Ele era filho de Quis. Ele era um dos rapazes mais lindos que existia naquela época, naquele tempo, e sobressaía aos outros do ombro para cima. Então ele era altíssimo. E ele, envergonhado, até se escondeu atrás das bagagens. E Deus mostra para ele onde é que ele estava. E Saul é ungido a rei, começa a governar. O povo não queria ajudar Saul a governar, mas depois Deus mostra que realmente está com Saul, e Saul começa a governar e faz um governo até razoável. Mas no meio do caminho, Saul começa a fazer coisas erradas, porque Deus queria que ele fosse rei, mas governasse justo, fosse um governo de justiça. E ele começa a querer achar que ele é maior do que a própria função. Primeiro deslize dele foi fazer sacrifício no lugar de Samuel. Ali ele já perdeu o reino dele não seria perpétuo, não seria longo, porque ele pecou, né? O reino, ele transgrediu, que a parte do sacerdócio era só com o profeta Samuel. E ele oferece sacrifício porque acha que Samuel tinha demorado em chegar. Assim que ele termina, Samuel chega e fala: o que você fez? Por causa disso, o teu reino não será duradouro, não será longo. Você vai perder o reino. O tempo passa e Saul só vai fazendo uma asneira atrás da outra. O filho dele começa a lutar, Jonatas começa a lutar, a guerrear. E na insanidade, Saul fala que não é para comer, ninguém vai comer, ninguém vai se alimentar enquanto não derrotar os inimigos. Só que o povo estava caindo de fome. E daí Saul lança uma praga dizendo que aquele que comesse ia morrer, ia ser morto, mesmo que fosse o filho dele. E daí ele ia ser uma pessoa assim maldito, ia ser amaldiçoado. Daí Jonatas, não sabendo, vai e come. Depois o povo fala que o pai dele, Saul, tinha jogado uma praga para cima daquela pessoa que comesse. E ele fala assim: mas todos têm que comer, porque como é que vamos ganhar a guerra se nós estamos desfalecidos? E o povo acaba comendo, o povo vai morrendo de fome, mata os bois, come com sangue e tudo. Daí o que Saul vê? Quando contam para Saul, Saul fala assim: que peguem os bois, que vão, degolem no lugar certo, comam, deixa o sangue sair, porque comer sangue é pecado diante de Deus. E ele vai e permite que o povo coma. Mas ele fala assim: aquele que transgrediu vai morrer, mesmo que seja meu filho. Daí tenta matar Jonatas, e o povo interfere, fala assim: ninguém vai morrer. Se não fosse por ele, a gente não tinha ganhado a guerra. Porque eles ganharam a guerra porque se comeram, né? Daí não permitiram que Saul executasse o plano dele o voto que ele tinha feito, um voto insano a Deus, que ninguém viveria, mesmo se fosse o filho dele, se tivesse comido naquele dia. Queria ganhar pela força, e não era pela força, era Deus que estava ali. Não adiantava eles comer ou deixar de comer, era Deus que estava ali. Mas ele proibiu o povo de comer, e o povo comendo ficou com medo de vir uma praga sobre ele, que o rei próprio tinha sobre eles, né? Que o próprio Saul tinha lançado. Aí passa esse episódio, mais para frente, Saul peca de novo. Para
lutar contra os amalequitas. E o que Saul vai? Pega o rei deles, guarda, pega os bois, guarda tudo. Quando Samuel chega e fala assim, o que você fez? Daí ele falou assim, que tinha guardado para Samuel fazer justiça sobre aquele lá. E falou assim, era para você ter matado esse homem, não era para você ter ficado com ele, não era para você ter pegado nada, era para você ter destruído tudo. Agora o teu reino acabou de vez, Deus te rejeitou de verdade. A partir daquele momento, Saul, um espírito imundo, espírito da parte de Deus, incrível, né? Acaba, o espírito mal da parte de Deus, com permissão de Deus, acaba indo para a vida de Saul. E a história toda conta dali em diante, é uma história de decadência. Ele começa a sentir ciúme. Lá para frente, o jovem Davi é ungido a rei, demora a ser rei, e começa uma perseguição ferrenha atrás de Davi. O ciúme cresce, o ciúme prevalece. Quando Davi, já dentro da corte do rei, começa a lutar, a guerrear e sair vencedor de várias batalhas, e o povo começa a ganhar, cantar uma música que diz que Davi matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, 10 mil milhares, coisa assim, muito mais do que Saul. E Saul começa a ficar com uma raiva tão grande, e começa a ser perturbado. Então, o que acontece? Nós vemos aí a pessoa que não consegue lidar com a fama, uma pessoa que não consegue, mesmo que essa fama venha de Deus, mesmo que esse privilégio venha de Deus, a pessoa se perde no caminho, porque acha que só ele é suficiente, não quer passar para ninguém, não quer ajudar ninguém, não quer que ninguém faça com ele, não fica feliz. Saul não ficou feliz do jovem Davi estar se destacando, procurou matá-lo, várias vezes jogou lança, e a lança batia na parede, e Davi teve que fugir de Saul, porque Saul procurava matá-lo. Por quê? Porque Davi fez coisas ruins? Não, porque Davi estava se destacando. Então muita gente acaba querendo destruir o outro porque o outro tem destaque, porque o outro aparece, porque o outro sabe, porque o outro está aprendendo a ser até melhor, né? Do que o próprio que está ensinando. E Saul foi um péssimo rei, Saul foi um péssimo sogro, Saul foi um péssimo em tudo, e um péssimo servo de Deus. Começou bem, mas terminou mal. Terminou totalmente mal. E o que a gente aprende com a lição de Saul? O que importa não é a maneira que nós começamos, mas é como terminamos. Sempre fiel a Deus, e ele terminou da pior maneira, não foi fiel a Deus. Ele começou bem, ele não sabia nada, ele era um jovem belo, inocente, começou muito bem, se sujeitou muito bem, só que começou a crescer, a inchar, e começou a fazer coisas erradas, e depois acabou Deus perdeu o trono, perdeu o reinado, porque por causa da arrogância, da ganância, da inveja, tudo isso foi Saul. O rei Saul foi acometido. Então que nós possamos vigiar, porque quando Deus coloca uma coisa na nossa mão, é para nós fazer com amor, com carinho, e não tenhamos medo de ensinar alguém ou de ser luz na vida de alguém, porque de repente Deus está nos usando para isso mesmo, porque ninguém vai durar para sempre, ninguém vai ser semente, e Deus tem que preparar. Deus quer que a gente prepare outras pessoas, que nós sejamos usados por Ele para preparar pessoas para ficar no nosso lugar, porque um dia nós não estaremos mais aqui, nós partiremos, mas que o nosso legado seja um legado bom, não um legado tipo Saul, que foi um péssimo rei, que chegou a perder o trono, perdeu o reinado para um rapazinho, um menino. Então que nós possamos não perder nada, mas acrescentar nada, não tirar nada, mas acrescentar, mas somar na vida de quem quer que seja, que nós somos bênção e vamos continuar sendo bênção na vida das pessoas que nos rodeiam. E se nós pudermos ensinar, será muito bom. Se nós pudermos ensinar com exemplo, será melhor ainda, porque as pessoas aprendem não o que nós falamos, mas o que nós estamos vivendo, o que nós fazemos é o que ensina as pessoas. Não é mesmo? Fica essa palavra nessa manhã. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê entendimento, não só para ti, mas para todos nós.
Que Deus visite teu lar, tua vida, tua família, e que você aprenda que nós estamos aqui neste mundo, mas não somos únicos. Nós precisamos passar nossos conhecimentos para os outros e ser pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas de caráter, pessoas que, quando nós deixarmos essa terra, o povo venha se orgulhar da gente e dizer que saudade daquela pessoa, que pessoa boa, que pessoa maravilhosa, que homem maravilhoso, fez muito, olha, deixou saudade. Que falta faz tal pessoa. É assim, porque é isso, para isso que Deus nos plantou aqui na terra, para a gente fazer a diferença e ser diferente, tá bom? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus.